professor João Cabral caminhava lentamente pelos corredores do colégio, segurando um livro cheio de anotações. Não era apenas escritor, era também estudioso da literatura e gostava de ensinar com profundidade. Seus alunos já tinham aprendido sobre a primeira fase do modernismo, marcada pela ruptura e pela ousadia de 1922, e sobre a segunda fase, com sua forte denúncia social e regionalismo. Ele ia falar sobre a terceira fase do modernismo. A geração de 45 era 1950 e o Brasil estava mudando muito. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, deixando marcas profundas na humanidade. O clima era de reconstrução, reflexão e amadurecimento. João Cabral explicava que a literatura também amadureceu. A terceira fase, iniciada em 1945, não tinha mais o espírito escandaloso da Semana de Arte Moderna, nem o foco intenso na denúncia social regionalista da década de 1930. Agora, os escritores buscavam aprofundamento técnico, equilíbrio formal e reflexão existencial. Em sala de aula, o professor desenhou no quadro duas palavras: rigor e introspecção. Ele explicou que o rigor formal era uma das principais características dessa fase. Os autores da geração de 45 valorizavam a estrutura do texto, a escolha precisa das palavras e a construção cuidadosa dos versos. Muitos retomaram formas tradicionais, como o soneto, mas sem abandonar as conquistas modernistas, como a liberdade temática e a linguagem moderna. Não era um retorno ao passado, mas uma reorganização da arte com mais disciplina. João Cabral dizia aos alunos que a poesia dessa fase se afastava do sentimentalismo exagerado. Era uma poesia mais racional, mais objetiva. O poeta não escrevia apenas para desabafar emoções. Ele construía o poema como um engenheiro constrói uma ponte. Cada palavra tinha função exata. Essa postura ficou conhecida como poesia de construção, marcada pela precisão e pelo controle da linguagem. Mas a terceira fase não foi apenas técnica. O professor explicou que ela também se destacou pelo aprofundamento existencial. Após as guerras mundiais e as crises políticas, os escritores passaram a refletir mais intensamente sobre a condição humana. Surgiram questionamentos sobre o sentido da vida, a solidão, a morte, o tempo e a fé. A poesia tornou-se mais universal, tratando de temas que ultrapassavam o regionalismo e alcançavam preocupações humanas amplas. Na prosa, João Cabral ensinava que os romances da terceira fase apresentavam forte análise psicológica. Os autores mergulhavam na mente das personagens, explorando conflitos internos, dúvidas, medos e angústias. Técnicas narrativas mais complexas começaram a ser usadas, como o fluxo de consciência, que revela pensamentos íntimos das personagens de forma quase contínua. O romance torna-se mais introspectivo e, muitas vezes, mais experimental na estrutura. O professor também explicava que essa fase foi marcada pela consolidação do modernismo, ou seja, o movimento já estava amadurecido. As conquistas de 1922 haviam sido assimiladas, e agora os escritores buscavam aprofundamento, qualidade estética e reconhecimento internacional. A literatura brasileira atingiu alto nível técnico, tornando-se mais universal e menos presa apenas ao contexto nacional. Em uma de suas aulas, João Cabral pediu que os alunos comparassem as três fases do modernismo. Ele destacou que a primeira fase foi de ruptura e experimentação radical. A segunda foi de engajamento social e regionalismo forte. E a terceira foi de maturidade, equilíbrio e aprofundamento formal e existencial. Era como se o movimento tivesse passado pela juventude rebelde, pela fase adulta, preocupada com os problemas sociais e, finalmente,
chegado a um estágio de reflexão madura. No final do semestre, o professor levou os alunos ao pátio da escola e disse que a literatura é como a própria vida: muda, amadurece e se reinventa. A terceira fase do modernismo mostrou que a arte não vive apenas de revoluções barulhentas, mas também de silêncio, construção cuidadosa e reflexão profunda. Assim, a história do professor João Cabral ensina que a terceira fase do modernismo, iniciada em 1945, foi marcada pelo rigor formal, pela valorização da linguagem precisa, pelo aprofundamento existencial, pela análise psicológica na prosa, pelo uso de técnicas narrativas mais complexas e pela consolidação madura do movimento modernista no Brasil. Foi uma fase de equilíbrio entre liberdade criativa e disciplina estética, que elevou a literatura brasileira a um novo patamar de qualidade e reflexão.